Contar a história do futebol nas cidades menores aqui da nossa região. Você provavelmente sempre ouviu falar de algum time aí na sua cidade. E é o futebol raiz que sobrevive mesmo com tanta dificuldade. Tá vivo. Para começar, você vai conhecer o Santana Futebol Clube. Sabe de onde é? Ipuã. Tem 50 anos de existência e revelou o zagueiro Maxwell, ex-jogador de vários times do Brasil. Vai lá. O futebol e suas histórias, e são tantas, nos campos, seja ele grande, pequeno, com gramado ou na terra mesmo. Pode ser até na rua, no improviso. O importante é ter espaço, um pouco de cada lado e brincar, se divertir, jogar. Tem história para contar. Hoje a nossa história é aqui, Ipuã. Foi em 1946 que a cidade ganhou as cores azul e branco do Santana Futebol Clube. Time fundado pelo senhor José Ferreira, um antigo militar apaixonado por futebol, que inclusive ganhou o nome do estádio. Santana Futebol Clube. Uma história que já começa pelo nome. O município aqui, antes de ser município, tinha o nome, né, de Santana dos Olhos d'Água. Então, o time da cidade era o Santana. E depois, em 1949, Ipuã, a cidade foi emancipada e passou a chamar Ipuã. Ipuã, que significa? Água que brota da terra. A cidade mudou de nome, o time, não. Nas décadas de 50, 60 e 70, o ponto de encontro nas tardes de domingo tinha um endereço certo em Ipuã. Avenida Alberto Conrado, Campo do Santana. Isso aqui lotava de gente, a cidade toda vinha para cá. Naquela época não existia televisão, então a diversão da cidade era sair. O campo não tinha alambrado, não tinha nada, era uma cerca de arame liso. E ali o pessoal ficava encostado ali, assistindo o jogo. Todo mundo de pé? Todo mundo de pé. O estádio era bem diferente. Por sinal, tudo era muito diferente. Hoje as coisas mudaram. Eu cheguei a jogar, Geraldo, com a bola que era amarrada. Eu cheguei a jogar. Você nem conhece, né? A bola era amarrada, ela não era costurada, era amarrada. Amarrava ela assim, enfiava para dentro e jogava. Era mais pesada? Nossa Senhora, era couro. Aquilo quando chovia para pesar 10 quilos. Pegasse na cabeça da gente, desmaiava. Nicola, 77 anos, era zagueiro. Quarto zagueiro. E teve o privilégio de fazer dupla de zaga com um dos filhos mais ilustres de Ipuã. Aliás, o Maxwell foi o primeiro quarto zagueiro que jogou na vida dele. Foi eu. O zagueiro Maxwell, com passagens por grandes clubes brasileiros, começou a jogar bem aqui, no Campo do Santana. Eu me lembro que a gente era muito focado em futebol, no esporte, né? A gente não tinha videogame na época, né? Não tinha computador, não tinha celular. Então, o sonho nosso era jogar futebol. O Toninho Olivato, que era o presidente na época, me levou no Guarani para mim tentar a sorte, me levou na Francana. E depois eu acabei indo para a Inter de Bebedouro, onde eu comecei a minha carreira profissional. Vocês ouviram ele falar Toninho. É esse homem aí que se emociona só de lembrar da história do time que ele ajudou a manter por muitos e muitos anos. Na época era Santana dos Olhos d'Água. Por que o senhor está emocionado? Emociona fácil. O que te traz de tanta emoção esse clube aqui? Mais dos 10, 15 anos que eu passei por aqui, eu dediquei muito nisso aqui. Muito. O Toninho, ele foi um pai para vários atletas aqui. Era uma pessoa que não media esforços para levar a gente, para fazer testes fora.
Ele administrava o Santana com muita dificuldade financeira, tinha que buscar recursos, né? Pedir para um ou outro ajudar na época. É fato. Em cada lugar, principalmente nas cidades menores, sempre tem aquele que se doa, leva o esporte com paixão. E o seu Toninho se orgulha muito disso, de fazer parte dessa história de muitos garotos que não necessariamente se tornaram jogadores, mas sim homens de bem, homens de respeito. É muita emoção daquele tempo, a gente encontra. Hoje tem vezes que eu chego em Ribeirão, estou lá assim, falo, Toninho Olivato, eu nem lembro quem que é. Sabe, eu joguei lá na sua época, lá, tal. Aí que vai recordar quem que era. Então vai cativando tudo, vai ficando aquela coisa. Aqui passou muito jogador bom por aqui. Por sinal, a safra de Maxwell foi boa, viu? Palavras do próprio ex-jogador. O Antônio Martins, a gente chama ele de Cabaça aqui. Eu tive a oportunidade de levá-lo comigo para Bebedouro, né? Esse é o Antônio Dias Martins, Cabaça, ponta rápido, que por capricho não seguiu os passos do grande amigo. Na época era mais por prazer mesmo, né? Jogava mais por prazer, não era focado profissional. Quando fui pro Batatais, aí até estranhei, porque é muito treino todo dia e eu gostava de praticamente brincar de jogar bola, então não tinha esse jeito com o Maxwell. O Maxwell era focado, disciplinado. O futebol, ele requer algumas... Você tem que abrir mão de muitas coisas. E tem pessoas que não se habituam com isso, né? Então ele mesmo falou para mim, Maxwell, não é isso que eu quero, eu vou tocar minha vida lá em Ipuã. Mas ele tinha uma qualidade técnica muito melhor que a minha, já que ele era atacante, né? Tinha uma chance muito grande de se dar bem, mas ele escolheu outro caminho. Maxwell era determinado e assim ele seguiu no esporte. De Ipuã foi parar em Bebedouro, depois Cruzeiro, Uberlândia, América do Rio, Botafogo de Ribeirão Preto, até chegar no Palmeiras. Foram tempos difíceis. No elenco, o goleiro Emerson Leão. Mas o Palmeiras, naquela época, viveu um grande jejum de títulos. Eu peguei o Palmeiras na década de 80, as coisas não estavam muito bem lá. Foi uma década que o Palmeiras não ganhou nada. Então a gente sofreu muito. Naquela época já havia... O torcedor já tinha ainda pouca paciência com o time, né? Que queria ver títulos, acostumado com a década de 70, que tinha academia. E o Palmeiras, né, foi um vencedor na década de 70. Em 80 as coisas não caminharam bem e infelizmente, eu vivi essa época. Hoje, rever os amigos é um presente. É voltar um pouquinho no passado e relembrar dias incríveis. Então, esse carinho eu guardo, tanto que os amigos, né, vieram assim, nos receber de braços abertos. Então, o Ipuã marcou muito na minha vida e sempre que posso estou aqui junto. O campo do Santana continua recrutando talentos, cidadãos. A Escolinha de Futebol é um projeto social que conta com o apoio de pessoas iguais ao Sr. Toninho. Se daqui a alguns anos a gente vai entrevistar aqui na EPTV algum novo craque do futebol brasileiro que saiu de Ipuã, aí é impossível saber. Mas o trabalho continua, o futebol também. E nós estamos aqui para recordar, porque onde tem bola rolando, tem história para contar.